Hoje é noite de nós cearmos. Você que está em casa, prepara o seu suco, prepara o seu pão. Nós vamos cear hoje. Gente, o irmão Gel está vivo, irmãos. O irmão Gel está vivo. Não levantou ainda, mas vai levantar hoje, em nome de Jesus. Está vivo, irmãos, está vivo. Amém? Pela manhã nós estivemos aqui hoje reunidos, nós não fizemos o culto online, só presencial. E nós falamos um pouco hoje sobre o princípio das dores. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com você. Amém? Você que está em casa, pegue seu papel, sua caneta. Abra em Efésios capítulo 5, versículo 15, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Amém? Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Efésios, ele começa a dar um conselho, ele dá este conselho. E o conselho é assim: tomem cuidado. E ele começa a falar assim: tomem cuidado com a vida que vocês estão vivendo. Tomem cuidado. E aí ele fala assim: não vivam como tolos. Não passe os seus dias como um tolo, mas como os sábios. Como? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O salmista escreveu assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Amados, hoje de manhã eu falei sobre o princípio de dores e como nós podemos aprender a entender esse tempo. Eu queria continuar falando sobre isso nessa noite e compartilhar algumas outras coisas com vocês. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu preciso que você olhe para esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de medo, um tempo de ansiedade, um tempo de frustrações. Mas ao mesmo tempo, é um tempo específico que Deus preparou para nós passarmos. Você pode não estar gostando, você pode estar dizendo assim: poxa, quantas pessoas morreram, como as coisas estão difíceis. Mas nada está fora do controle de Deus. Nada. O que eu e você precisamos é aprender a como viver diante do tempo que nós estamos vivendo. O que eu e você precisamos entender é como manter a nossa família, como manter o casamento, como manter filhos, como manter a fé, diante de um tempo tão difícil. A Bíblia diz que a iniquidade cresceu a ponto de o amor de muitos esfriarem. Nós já estamos vivendo isso. Mas sabe, amados, nós precisamos aprender, olhar para Jesus, e aprender com Cristo, e aprender com Jesus, como viver esse tempo. E nós precisamos viver esse tempo, não da minha maneira, não da sua maneira, mas da maneira que Cristo, que a palavra nos ensina.
Por quê? Porque a palavra, ela é lâmpada para os meus pés, e ela é a luz para os meus caminhos. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui uns dias nós teremos eleições, e os políticos que vão entrar, irmãos, não vão mudar a sua vida. Os políticos não vão mudar a sua história. Não vão colocar paz no seu coração. Mas a palavra de Deus, ela pode dar um direcionamento para você. A palavra de Deus, ela pode ensinar, corrigir, instruir você. E esse é o tempo de nós olharmos para essa palavra e de nós entendermos ela e vivermos a vontade de Deus. Parece estranho num tempo tão difícil nós falarmos em viver a vontade de Deus, mas esse é o melhor tempo para nós vivermos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para esse tempo. Deus escolheu a mim e a você para vivermos esse tempo. Nós fomos especiais para Deus. Para vivermos esse tempo. Mas nós precisamos aprender a viver isso. Nós precisamos entender o que Jesus está construindo e fazendo nesse tempo e vivermos a vontade dEle. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. E eu quero ler a parábola hoje do bom samaritano, para nós tirarmos algumas lições hoje com o bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25, a seguir. Amém? Vamos ler? Diz assim: Esse se levantou um certo doutor da lei, e para experimentar, disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês tu? E respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. De igual modo também o levita chegou naquele lugar, viu e passou de lado. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-as nela azeite e vinho. E pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E respondeu-lhe o doutor da lei: Daquele que usou de misericórdia para com ele. E disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu também. Amados, eu queria que você olhasse para esse texto hoje
E eu queria convidar você a procurarmos esse texto, um estilo de vida, para a minha vida e para a sua vida. Nós podemos ser o sacerdote, que tem posição, que tem nome, mas que, desculpa a palavra, não serve para nada. Só vive de aparência e de posição. Mas quando vê um necessitado, finge que não vê. Nós podemos ser parecidos com um levita, que canta bonito, que toca, mas que quando vê o necessitado, passa de lado e finge, não serve para nada. Ah, mas canta bonito, não serve para nada. Mas é afinado, não serve para nada. E aí a Bíblia aparece a terceira pessoa, que é o samaritano. Não tem nome, não tem cargo, não tem posição. Mas diga assim comigo, ele tem um coração. E a primeira característica desse homem, e eu queria que você anotasse isso hoje, é que ele olhou para aquele homem que tinha sido espancado pelo salteador, e a Bíblia diz que ele teve compaixão. Compaixão. E vou falar uma coisa para você. Hoje tem faltado compaixão na vida dos crentes. Hoje tem faltado compaixão na vida das famílias. Hoje tem faltado compaixão nas amizades. Hoje tem faltado compaixão em todos os lugares. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. E o engraçado é que a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar, e foi o que o ladrão fez com aquele homem. Matou e destruiu a vida dele, espancou ele, largou jogado, quase morto. Mas passa o sacerdote, traduzindo para o tempo de hoje, passa o pastor, olha para o homem, dá as costas e vai embora. Não serve para nada. Passa o levita, não faz nada. Não serve para nada. Mas quando vem o bom samaritano, e ele olha para aquela cena, a Bíblia diz que o coração dele se enche de compaixão. Ele larga o caminho, ele larga o destino, ele larga a missão, ele larga tudo o que ele estava fazendo. Porque ele se encheu de compaixão. E agora à tarde eu estava estudando sobre compaixão. Os hebreus, eles achavam que os sentimentos vinham das entranhas. Então ele achava que dentro das entranhas das pessoas é que vinham os sentimentos. E sabe, eu não sei se você já sentiu, mas quando você vê alguém que você gosta, você sente aquele frio na barriga, ou você sente um tremor. O que acontece é que quando a gente vê alguém que precisa, nós não sentimos nada. Quando você vê alguém se matando nas drogas, quando você vê alguém se matando na bebida, quando você vê um pai destruindo sua família, quando você vê um filho destruindo a vida dos seus pais, isso não te dá compaixão nenhuma. Porque o nosso coração está endurecido. Porque o nosso coração é um coração duro. Nós falamos tanto dos outros, mas nós não somos diferentes de ninguém. Nós sempre estamos nos movendo como ou o sacerdote ou como o levita, mas nós nunca somos o samaritano que olha para a necessidade do próximo e se doa para o próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas você ajudou?
Por quantas pessoas você se doou? Sabe por quê? Porque nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos isso, nos dizemos aquilo, mas nós não nos movemos da forma que Cristo nos chamou para viver. Nós estamos sempre nos movendo de formas erradas. Nós não amamos o próximo, nós não cuidamos do próximo. Mas aquele samaritano, que não era um sacerdote, que não era um levita, ele parou tudo para cuidar de um necessitado. E sabe, eu vou te falar uma coisa, por experiência própria. Não tem uma coisa mais gratificante para o seu coração do que você ver lá na frente uma pessoa que você ajudou estar bem com Deus. O bom da vida cristã, irmãos, não é pregar, não é cantar, é você ver a vida de Cristo nas pessoas que você ajudou. É porque você vê o coração do samaritano atuando na sua vida, dos seus filhos. Então deixa eu te falar uma coisa hoje. Se você é um cristão, e se você quer viver diante da vontade de Deus, o seu coração precisa ter compaixão. E não é compaixão, irmãos, pelos que estão aqui na igreja, não. É compaixão pelos seus inimigos, é compaixão pelos que te perseguem, é compaixão por aqueles que te maltratam, pelo seu pastor. É compaixão, irmãos, pelos necessitados, pelos doentes. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, anote aí, é que aquele samaritano, ele carregava ataduras. Quando ele viu a enfermidade do irmão, ele disse: eu vou cuidar da sua enfermidade. Eu não vou deixar você continuar ferido. Eu vou cuidar de você. O que é que você tem? É abandono? É rejeição? É medo? É ansiedade? É o seu casamento que está indo embora? É os seus filhos que você está perdendo? Senta aqui, eu quero te ajudar. Eu tenho uma atadura para colocar na sua vida. Eu tenho algo que vai curar suas feridas. Sabe o que nós fazemos hoje, quando a gente encontra alguém que necessita de uma palavra? Vou te dar o número do meu pastor para você ligar para ele. Para com isso. Você, nós somos os bons samaritanos dessa terra. Jesus está contando, não é com o seu pastor, Jesus está contando com você. É na sua vida que Ele quer colocar ataduras para você ajudar as pessoas. Nessa história, todos nós íamos falar assim: não, deixa o sacerdote cuidar das feridas. Ou na pior das hipóteses, nós diríamos: não, deixa o levita. Não. É o samaritano que tinha as ataduras para cuidar das feridas dos doentes. Eu quero falar uma coisa para você, igreja de Cristo. Nós fomos chamados para esse tempo, para vivermos um tempo de compaixão. E para cuidar das feridas das pessoas. Quantas pessoas estão hoje em casa nos assistindo aqui, que estão atrás de uma palavra,
que estão atrás de um abraço, que estão atrás de uma resposta para a sua vida, e elas não têm, sabe por quê? Porque elas não veem em ninguém as ataduras para ajudar ela. Mas eu quero te falar que hoje, essas ataduras Jesus pode te dar. Basta você querer. Eu preciso ser o quê, pastor? Um sacerdote? Não. Eu preciso ser um levita? Não. Você só precisa ser um bom samaritano. Só isso. Só isso, só isso. Mas eu não preciso da unção lá de Pátimos. Não, você não precisa de nada disso. Você só precisa ser um bom samaritano. Sabe o que eu acho incrível na atadura? Que você está ferido. Você passa o remédio e você fecha ela com a atadura. E ali a sua ferida está como? Protegida. Mas sabe o que é engraçado? E depois que a ferida sara, essa atadura já não serve mais para nada. E aí também eu vejo várias coisas dentro da igreja. Pessoas que já estão saradas e estão todo dia se envolvendo de atadura, porque quer viver naquele ciclo. Eu quero ser cuidado, eu quero ser cuidado. Tempo todo querendo ser menino, menino e menino. Teve um tempo que Lázaro morreu e ele precisou ser atado. Mas quando Jesus vem, Jesus fala assim, olha, tire a pedra. E Lázaro vem para fora. Jesus fala assim, agora tire as ataduras, porque ele não precisa de mais atadura, agora ele tem vida. Eu quero falar para você, na maioria das vezes nós precisamos de ataduras para nos sarar, mas depois que sarou, irmão, você está sarado. Desculpe o linguajar, mas para de lamber ferida. Agora, você está sarado, vá ajudar outros. Seja bom samaritano na vida de outros. Sabe? Não pode faltar atadura na sua vida. Não pode. E aí o texto continua, e a próxima coisa que eu vejo é que aquele bom samaritano, ele tinha compaixão, ele tinha atadura, e ele tinha azeite. O texto diz que ele pega aquele homem, ele se move de compaixão, e ele coloca atadura nas suas feridas, e ele coloca azeite. E sabe, irmãos, é triste falar isso, mas tem faltado azeite de verdade na vida dos filhos de Deus. E o azeite aqui representa duas coisas: a unção e a presença do Espírito Santo na vida. As pessoas hoje não têm mais prazer em ler a Bíblia, não têm mais prazer em orar, elas não têm mais o prazer de ela ter uma intimidade com Deus. Elas querem tudo já em migalhas, explicado. Gente, meu WhatsApp tem dia que não para. É muita gente. Tudo querendo tudo já mastigado. Porque as pessoas não querem mais ter trabalho, as pessoas não querem mais se gastar, elas querem só receber, receber e receber. Mas deixa eu te falar uma coisa hoje, para você ser um bom samaritano, você precisa ter uma vida no Espírito. Porque você precisa ter azeite todo o tempo. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, orai sem cessar. Davi disse assim, olha, tira tudo de mim, mas não tire o teu Espírito Santo da minha vida. Eu não sei o que tem faltado na sua vida, mas pode faltar tudo. Mas o Espírito Santo não pode faltar na sua vida. Ele não pode.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios 1, 21. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Hoje em dia, quase ninguém mais envia carta. No meu tempo, a gente ainda enviava carta. Tem algumas pessoas que ainda fazem coleção de selo de carta. Para quem é mais novo, a carta funcionava assim: eu queria mandar uma carta, eu ia no correio, pagava pelo selo, colava o selo na carta, e o selo me dava o direito de enviar a carta. Então, o selo era o penhor daquela carta, era a garantia, era o pagamento daquela carta. Então, dentro desse cenário, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, ele é o penhor da nossa vida. E que nós somos uma carta viva escrita por Deus. Então eu quero falar uma coisa para você: naquele dia, Jesus vai pegar você e vai perguntar: você é uma carta? Cadê o selo? Cadê o selo? E quem é o selo? O Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o nosso selo, ele é o nosso penhor. E se naquele dia você não tiver o azeite, se naquele dia você não tiver, se você não tiver o Espírito Santo, desculpa te falar, mas você não vai subir. Porque nenhuma carta era enviada sem selo. O selo é o passaporte para essa nova vida. E nós precisamos disso. A próxima coisa que esse homem tinha era o vinho. E o vinho na Bíblia fala de duas coisas. Uma é a alegria e a outra é o sangue de Jesus. Então aquele bom samaritano, ele se encheu de compaixão, ele colocou a atadura, ele colocou azeite, e agora ele vai colocar o quê? O vinho naquele homem. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje: como é que você vai dar o vinho se você ainda não nasceu de novo? Como é que você vai oferecer o sangue de Jesus às pessoas se você não experimentou dele? A Bíblia diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, e se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purificará de todo pecado. A Bíblia diz que antigamente era o sangue de animais que cobriam o pecado, mas agora é um sangue superior, é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e ele não mais cobre o pecado, agora ele tira o pecado. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então eu quero te falar uma coisa: se você quer ter uma vida conforme a vontade de Deus, você não precisa de cargo, você não precisa de nome, você precisa de uma vida de verdade com Deus. Em que tenha compaixão, em que tenha ataduras, em que tenha azeite e que tenha vinho. E aí tem pouco tempo, a pessoa deve estar até assistindo aí com a gente, e ele vai lembrar e vai dar risada. E aí o rapaz estava no centro de recuperação, saiu tem um pouco tempo, e disse assim: pastor,
Um monte de gente me disse que eu podia beber um pouquinho de vinho, eu fui beber um pouquinho de vinho. Quando eu dei o primeiro gole, quando eu vi, já tinha torado a garrafa, já tinha cheirado cocaína, já tinha... acabado. Por isso a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O nosso problema hoje é que nós estamos vivendo uma vida ao contrário do plano e do projeto de Deus. Nós queremos status, nós queremos posição, nós queremos nome, nós queremos um monte de coisa. Nós só não queremos uma coisa, ser um bom samaritano. A próxima coisa que esse homem faz, ele pega aquele homem e ele coloca sobre o cavalo dele e ele vai levar esse homem para um tipo de um hotel. A minha pergunta para você hoje é, você já pensou se você daria o seu cavalo para uma pessoa para você ir de pé? Eu olho para os cristãos de hoje em dia, e eu lembro de uma vez, tinha que levar alguns irmãos em casa, e o pessoal que tinha carro, sabe o que eles faziam? Eles iam embora antes de acabar o culto, para não precisar levar os irmãos em casa. Esse bom samaritano era o contrário. Ele teve o prazer de ceder o que ele tinha, para ajudar o seu irmão. Sabe por quê? Porque o nosso coração é egoísta. Sabe, o nosso coração é egoísta. A próxima coisa que esse homem faz é que ele chega lá na estalagem e ele tira o seu dinheiro e ele paga para aquele homem que está doente. E eu quero perguntar para você hoje, o que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? E aí tem gente que fala assim para mim, mas pastor, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu não como, eu não isso, eu não aquilo. Eu digo, rapaz, o que falta para você é uma coisa só, fé. Só fé. O problema é que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós estamos crendo sempre no nosso dinheiro, nos nossos recursos, na nossa vida, mas nós nunca estamos preocupados em ajudar o próximo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo o que vocês precisam. Amados, tudo que Deus tem colocado na nossa mão é para nós abençoarmos a vida de outros. Você só é uma pessoa abençoada, não é quando você está enriquecendo e prosperando. Você só é uma pessoa abençoada quando você pode abençoar a vida de alguém. Aquele bom samaritano, ele tinha um coração cheio de compaixão, ele carregava ataduras, ele tinha azeite, ele tinha o vinho, ele dava prioridade ao próximo. Mas ele também colocava as suas finanças para ajudar a vida do seu irmão.
Sabe quantas pessoas, talvez um seu vizinho, talvez uma pessoa que mora na sua rua, que está passando necessidade, e você tem condições de ajudar e você não ajuda? Você ouve direto o pastor Reinaldo falando, olha, estamos com quase 200 pessoas no centro de recuperação, e o seu coração não se comove. Seu coração não enche de compaixão. E depois disso, sabe o que esse homem faz? Ele pega esse homem e coloca tipo um hotel, uma estalagem. Essa estalagem representa a igreja, que é o lugar de segurança. Olha como é engraçado isso. Primeiro ele tem compaixão, ele cuida, ele ajuda, ele financia, e agora ele encaminha esse homem para um lugar de segurança que é a igreja. Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas estão querendo viver longe da igreja. E deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira do diabo. Porque o lugar de segurança está quando nós estamos em comunhão em nome do Pai, em nome do Filho e na presença do Espírito Santo. Ah, mas eu posso adorar a Deus em casa? Você pode. Mas a segurança espiritual está em quando nós estamos dentro de um corpo. Aquele bom samaritano pegou aquele homem e disse, eu preciso te levar para um lugar de segurança. Irmãos, esse caminho que eu te mostrei é o caminho que eu e você precisamos viver. Não é o caminho de querer ser o sacerdote, não é o caminho de querer ser o bom samaritano, de ser o levita, mas é de querer ser quem? O bom samaritano. Aquele que quer viver a vida de Cristo, quer amar o próximo, quer amar a Deus. E eu queria que você prestasse atenção agora no final dessa história. No final da história, o texto diz que ele pega 2 denários e ele paga. E ele diz assim, olha, eu vou te pagar esses 2 denários que representavam 2 dias. E se ele gastar a mais, quando eu voltar, eu acertarei as coisas. Eu quero que você pense em uma matemática um pouco doida, mas eu quero que você pense em algo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Fazem quantos anos que Jesus esteve na terra? 2020 anos, que representam 2 dias. O texto diz que esse bom samaritano ia, e depois de 2 dias, ele voltaria. Nós estamos dentro desse 2º dia. Isso diz que o bom samaritano está voltando. Isso diz que nós estamos no tempo da volta de Jesus. Isso diz que eu e você precisamos estar atentos para ter uma vida como a vida de Cristo, como a vida de um bom samaritano, porque Ele está voltando. E tudo que você precisa para até a volta dele, Ele já deixou pago. Porque tudo que eu e você precisa, Ele já conquistou na cruz do Calvário. E sabe qual é o mais incrível? Que Ele disse assim, olha, mas sei lá, você gastou a mais. Fica tranquilo, quando eu voltar, eu vou acertar contigo tudo que você gastou a mais. Então deixa eu te falar uma coisa, se gaste. Se gaste no reino de Deus. Se gaste, porque tudo que você se gastar não será em vão. Se gaste porque
Ele disse assim: olha, eu vou deixar 2 dias pagos. Cada denário representa 1 dia de serviço. E ele disse: olha, eu vou deixar 2 dias pagos. E eu vou voltar. Para ver como ele está. A pergunta hoje é: como você está? A pergunta hoje é: como você está? João capítulo 14, versículo 2, diz assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Ele não fala aqui que caminho aquele samaritano tomou. Mas ele está dizendo que ele vai. E ele vai preparar um lugar. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai nos levar com ele. Para nós conhecermos o quê? O caminho que ele caminhou. Mas para você trilhar esse caminho, você precisa ter um coração de compaixão. Você precisa ter atadura. Você precisa ter azeite. Você precisa ter vinho. Você precisa ter das suas finanças, entregar a sua vida, seu coração a Ele, para ter uma vida como o quê? Como um sacerdote? Não. Como um levita? Não. Como um bom samaritano. Talvez você não percebeu, talvez você que está nos assistindo aí, você não percebeu, mas Jesus está voltando. Mas você vai dizer: eu escuto essa história há 2000 anos. Eu também escuto. Mas os sinais estão aí. E o texto diz que depois de 2 dias, ele voltará. E eu queria encerrar, além do último texto com você, Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixa encarregado dos demais servos, para lhe dar o sustento ao seu tempo? Eu quero dizer para você, nós estamos no 2º dia. E quando nós menos esperarmos, as coisas vão acontecer. Por isso ele fala assim: vigie. Vigie. Olha para você hoje. Olha para a sua família. Olha para o seu coração. Você tem parecido com o sacerdote? Você tem parecido com o levita? Ou você tem parecido com o bom samaritano? Com quem a sua vida tem parecido? Dia de ceia é o dia que a Bíblia fala assim: examine o homem a si mesmo.
eu não estou aqui para julgar a sua vida, nem julgar o teu coração. Eu estou aqui pedindo para você olhar para dentro de você. Eu estou aqui chamando você para olhar para dentro de você. O salmista disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu queria convidar você a olhar para dentro de você hoje. Procure a compaixão em você. Quando foi que você perdeu o sono por alguém? Nunca. Então você precisa se converter. Quando foi que você perdeu a fome por causa da vida de alguém? Nunca. Então você precisa se converter. Se você não consegue chorar com os que choram, você não conhece ainda a compaixão de Deus. Se você não pode chorar pelos seus filhos, se você não pode chorar pela sua família, se você não pode chorar pelos seus amigos, você não conhece a compaixão de Deus. Se você não pode comer com os seus inimigos, se você não pode abençoar os seus inimigos, você não conhece a compaixão de Deus. Deus está nos chamando para um novo tempo. Para nós esquecermos de sermos sacerdotes, para nós esquecermos de sermos levitas, para nós só sermos um bom samaritano, que leva o nome dEle, que leva o reino dEle. A Bíblia diz que a natureza, que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E Jesus está dizendo: ei, eu quero que os meus filhos se manifestem, mas vocês precisam ter azeite, mas vocês precisam ter vinho, vocês precisam ter ataduras para ajudar as pessoas. Ei, não se preocupa com o dinheiro, ajuda o próximo, dá alimento a quem não tem, dá comida a quem não tem, ajude, tenha um coração bom. Se você tem 2 bicicletas, vende uma e dá a outra para os pobres. Se você tem 2 carros, foi isso que a Bíblia ensinou, vende um e dá o outro para os pobres. O jovem rico perguntou a Jesus: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e viu uma mão gigante e disse: ei, vende tudo que você tem. Eu não quero não, dá para os pobres e me segue. Ele disse: dura coisa me pedistes. Mas eu quero dizer para você hoje: ei, deixa tudo e segue Jesus. Foi o convite que Jesus fez para os seus apóstolos. Pedro, deixa a sua vida de pescador. Irmãos, sabe qual é a coisa mais incrível da história de Pedro? É que Pedro passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Não pescou nada, ele está desesperado, não pega nada. E aí aparece um homem e diz assim: ei Pedro, entra de novo no rio, entra lá no mar da Galileia e joga de novo uma rede. Pedro vai e segue a voz daquele homem que ele nunca tinha visto, entra no barco e ele faz a pesca mais incrível da vida dele. E quando ele pega todos os peixes que ele sonhava em pegar, o homem olha para ele e fala assim: ei Pedro, agora você larga tudo, larga a melhor pesca, larga a provisão que eu te dei, larga tudo e me segue. Irmãos, eu não sei se você já pensou nisso, mas é como se Jesus falou assim: olha, qual é o seu maior sonho? Ah, o meu maior sonho é esse. Aí ele te dá o sonho. Quando você olha para o sonho, ele fala assim: ei, está aqui o seu sonho, está aqui eu. Larga o teu sonho e vem comigo, porque eu tenho coisas grandes e firmes que você não sabe. Pedro olhou para o barco cheio de peixe, largou lá e seguiu, sabe quem? Jesus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te falar uma coisa: ei, não olha para os seus sonhos, olha para o que Cristo quer fazer na sua vida. Não olhe para os cargos, não olhe para as posições, olhe para ter uma vida com Ele. Talvez hoje Jesus está dizendo assim: ei, você tem esse sonho, pronto, joga a rede aí. Quando você tira, que você vê aquele monte de peixe, você fala: uau, é tudo que eu queria. Ele fala assim agora: ei, larga tudo e me segue.
Você já pensou, você está no último ano da faculdade, Jesus aparece no teu quarto e diz: ei, abandona tudo, porque eu quero que você seja ganhador de almas. Foi o que ele fez com Pedro. Foi o que ele fez com Pedro. Ele disse: deixa tudo e me segue. E aí ele fala assim: olha, se você amar mais o seu pai, se você amar mais os seus filhos que a mim, você não é digno de mim. Palavras de Jesus. Eu não sei o que você almeja ser, mas eu quero te desafiar hoje a ser somente uma coisa: um bom samaritano. Leve ataduras para sua casa, leve azeite para sua família, leve vinho para os seus filhos e comece a restaurar a sua casa. Comece o milagre pela sua família, comece o milagre por dentro da sua casa. Seja o agente de Deus na sua família, seja você o bom samaritano da sua casa, seja você. Ah, mas eu vou chamar o pastor. Não, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Jesus não está contando com o teu vizinho para restaurar a sua casa. Jesus não está contando com o seu pastor para restaurar a sua casa. Jesus está contando com você. Você é o bom samaritano. É você que Ele vai dar azeite. É você que Ele vai dar vinho. É você que Ele vai dar atadura. E vai dizer: ei, esquece os recursos, esquece os sonhos. Só vem viver a minha vida. Só vem viver os meus sonhos na sua vida. Esquece tudo. Porque 2 dias se passaram e eu estou voltando. Porque os 2 dias estão acabando e eu estou chegando. E eu quero apresentar para você o caminho que eu andei. Porque eu quero que você ande comigo por onde eu andei. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu fui preparar um lugar para você lá. E eu quero você comigo lá. Tem gente que quando chega lá vai procurar rua de ouro, vai procurar mar de cristal. Eu só quero ver o meu amado. Se coloque em pé. Sabe, eu não sei como você está. Eu não sei o que você veio aqui hoje atrás. Eu não sei o que você está atrás hoje, mas Jesus, o autor e consumador da minha fé, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Não importa se o ladrão te pegou, e se ele te espancou, e se ele quase te matou. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele quer te dar vida hoje. Ele quer restaurar você. Ele quer mudar você hoje. E Ele quer fazer de você um bom samaritano. Ah, pastor, mas eu já usei droga. Mas pastor, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Não importa o que você fez, Jesus muda a história do homem. Coloca a mão no seu coração onde você está. Feche os seus olhos e eu queria convidar você a conversar com Jesus. Conversa com Ele aí. Conversa com Ele. Ora la baixera la bara la basuri ara la bara la bara la bas. Oh cheira la masuri ara la bara la bas. Oh cantar la shura la bara la bas ara la bara la baixera la basuri ara la bas. Oh Espírito Santo da verdade. Espírito Santo, deixa Ele te lavar hoje. Quero beber Os teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui, sim, Flui do teu grande de amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa, onde o rio passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois levam a vida do próprio Deus. esse rio está Nesse lugar, quero beber Dos teus rios, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. eu quero fluir Em tuas águas, eu quero sim, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. quero beber Dos teus rios, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Deixa essa fonte de água viva passar na sua vida nessa noite. Deixa Jesus Tu te és a lavar. fonte, Senhor. Talvez você almejou a vida inteira ser visto, ser achado. Tu és o rio, Senhor. Jesus só está chamando você hoje para ser um bom samaritano, para ser um servo temente, para ter um coração quebrantado e contrito, para ter um coração cheio de compaixão. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
partiu o pão. Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Depois disso, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da minha nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em meu nome, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo para si. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgam a nós mesmos, não seriam julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Queria convidar você aqui na sua casa, para você pegar o seu cálice, pegar o seu pão. Nós que estamos aqui já estamos com nossos cálices, nossos pães, e nós vamos cear juntos. Talvez nós não estejamos juntos no mesmo local, mas nós estamos juntos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde as pessoas estão vivendo o distanciamento social, mas nós não estamos vivendo distanciamento de fé nem de amor, porque nós estamos nos levantando como bons samaritanos, como homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida por Jesus. Esse pão, humanamente falando, ele é só um pão, mas a nossa fé diz que ele é um pedaço do corpo de Cristo. Aos nossos olhos isso é somente um suco de uva, mas na nossa fé ele é o cálice de uma nova aliança, em que Jesus disse para nós fazermos isso até que Ele venha, e até Ele vir nós faremos isso. Não importa quanto tempo leve, nós estaremos com Ele todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Deixa eu te falar uma coisa: quando você ceia, você precisa lembrar que Jesus está dizendo para você assim: olha, você nunca estará sozinho, porque eu estarei com você até a consumação do século.